Boa noite, pessoal. Então vamos tentar continuar a nossa reflexão anterior ali, né? Sobre o arquétipo, né? E assim, só pra gente condensar tudo de uma vez só, porque de repente cada pessoa tem uma linha de pesquisa e já vai lá na frente e já pesquisa, né? Então assim, a possibilidade de uso desse arquétipo, né? Porque assim, o que eu estou pensando agora nesse momento é tendo o relacionamento social como um fator predominante sobre a própria consciência individual das pessoas, certo? Por quê? Porque a forma do relacionamento social, quando ela assume a evolução possível, né, adequada, ela cria um leque de força sobre toda a civilização. Ela cria um campo de força. Quem trabalhava muito com essa ideia eram os antigos egípcios, né? Eles falam que em torno do planeta Terra haviam linhas de lei, que eles chamavam, né? Essas linhas de lei eram campos dentro da Terra, não sei se eram por túneis, o que era, que davam condições de criar antigravidade na nave que estivesse em cima daquela linha. Então era onde andavam os discos voadores, alguma coisa assim parecida, né, em termos de ufologia, né? A primeira referência sobre a forma como Enlil criou de forma objetiva o arquétipo, né? O arquétipo terrestre da missão suméria, né? Ele criou linhas de lei por onde os Anunnakis, provavelmente com a sua tecnologia, circulavam ao redor do planeta, né? E isso criava também uma espécie de consciência predominante nas pessoas individualmente dentro do planeta, né? Por quê? Porque as linhas de lei criavam, de certa forma, o que os incas chamavam de macrocosmo, a força macrocósmica, né? E a força macrocósmica, quer queira ou quer não queira, se ela tem um drama interno, esse drama se repete no microcosmo, entenderam? Então, assim, a força do arquétipo, ela é uma força que ela existe do ponto de vista objetivo, né? Quando qualquer civilização avança ao ponto de criar um estado organizado através da força de um pentágono, né? Quando o estado quando a organização social consegue formatar esse arquétipo da força sobre a sua nação, né, a sua população, quando esse arquétipo está protegendo a nação, né? Então, esse povo, de certa forma, que está ali dentro, também pensa com a cabeça do arquétipo, né? É quase inevitável isso. Mas aí então, vamos pela teoria dos Sumérios e da Blavatsky, né? De que em Atlântida, do ponto de vista racional, foram criadas todas as tecnologias. Mas que tecnologias eram essas? Olha, se nós aqui chegamos na conclusão, né, de que o arquétipo
né, pode exercer essa influência reversa para quem está dentro do circuito eletromagnético formado pelo arquétipo, né? É como se as pontas da estrela emitissem novamente a energia que vai subir pelo centro e ser irradiada de novo como uma estrela, né? Então, assim, é um circuito de consciência macrocósmico e microcósmico, que são os homens que estão lá dentro daquele tubo lá, né? Que pensam os valores do macrocosmo a uma proporcionalidade fractal a menor. Quer dizer, eles podem errar lá uns 30%, até seria aceitável, de acordo com a lógica natural das coisas, né? Então, o que acontece? Veio a ideia lá de repente, criar uma máquina ou um computador que conseguisse formatar a lógica de todos esses entrelaçamentos de relacionamento social formais, né? As possibilidades formais do relacionamento social, né? Da percepção e da compreensão das pessoas, né? Então o que acontece? Supõe-se que eles tenham inventado isso, essa máquina que conseguiu prever tudo isso aí. Seria um computador que teria em sua interatividade interna a lógica do arquétipo de uma ponta, de duas pontas, de três pontas, de quatro pontas, de cinco pontas, de seis pontas, de sete pontas, de oito pontas, enfim, né? Então, assim, o computador que detém a lógica dessa organização formal, né? Ele consegue... É como se ele conseguisse ter contato com civilizações diferentes, porque dentro de cada arquétipo é como se fosse um indivíduo pensando com a consciência daquele arquétipo. E num arquétipo de 6 pontas, os indivíduos lá vão pensar com a cabeça de um arquétipo de 6 pontas. E no arquétipo de 7 pontas, os indivíduos vão pensar com a cabeça de um arquétipo de 7 pontas, né? Então, naquele Game of Thrones lá, né? A bandeira dos caras era uma estrela de 7 pontas. Estão entendendo a lógica? Né? Então, assim, eles lá estão mais avançados do que nós, em termos de organização social. Teoricamente, eles teriam que estar mais avançados, né? Em termos de relacionamento social. E nós aqui, com um arquétipo de pentagonal, ainda estamos atrasados em relação de compreensão, né? Compreensão e percepção dos paradigmas que deveriam formar, então, um arquétipo mais amplo, mais apropriado e de 6 pontas. Né? Então, esse é o desdobramento, segundo Blavatsky, né? Esse é o desdobramento que a própria consciência do planeta está fazendo nesse momento, né? Assim, nesse momento, a OTAN, né, a tripolaridade, dentro de um arquétipo pentagonal, estão disputando poder, né? Mas o que ela nos insinua, né? De que tudo isso é um esforço para quê? Para que o próprio arquétipo possa alcançar a dimensão, né, de um arquétipo de 6 pontas e mais amplo, né? Assim, uma defesa maior para a própria civilização, uma dimensão de equilíbrio maior para a própria civilização, né? Porque o número 6, ele significa o equilíbrio, né? Significa equilíbrio. É quando o estágio de desenvolvimento atinge o equilíbrio, né? E é quando a força que o arquétipo faz dentro de si mesmo, né? Dentro dos seus indivíduos,
né, dentro da sua população que está ali, né, sofrendo aquela angústia diária no seu trabalho e não sabe por quê, né? Então, assim, quando esse arquétipo está se preparando para ficar maior, para se tornar uma estrela de 6 pontas, né, então acontecem essas crises internas, né, crises internas que a gente vê aí, né? Foi um ataque bolsonárico, né, de potência 5.5, que é 5 seria o significado da força, né? E o subnível 5 é o máximo da força. Então, o que vem além do subnível 5 seria o 6, o 7, o 8 e o 9, né? Até o 7, né? E esses seriam mais amplos e mais desenvolvidos, né? Então, assim, quando a civilização como um todo desenvolve o seu esforço para que o seu relacionamento social, né, evolua de uma força pentagonal, né, criando um toroide eletromagnético de consciência que afeta individualmente os indivíduos aqui, né? Então a gente não tem como não pensar com a cabeça da OTAN, né? Sem entender que nós somos cristãos ocidentais. Nós somos isso. É isso que nós somos, né? E só que a gente tem que ter a compreensão de que a civilização como um todo, né, ela vai ter que atingir o equilíbrio de paradigmas, né? Por isso que veio essa guerra toda, né, nesse momento aí, né, de cruzamento, né, que assim estamos cruzando o cinturão de fótons que estava previsto aí nas profecias de 2012, né? Que o planeta ia entrar na era de Aquários, e aí entraria num cinturão de fótons, onde as pessoas praticamente enlouqueceriam, porque haveria tanta luz que até nas cavernas mais escuras se veriam bem assim as paredes de tanta luz. Daí o pessoal achava que era um novo sol que ia aparecer, né? E o que a gente concluiu? Que é um monte de fake news enlouquecendo as pessoas, criando um cinturão de fótons para enlouquecer as pessoas, né? Então esse enlouquecimento coletivo aí, entendeu? É uma fórmula 5.5 do próprio arquétipo, né? O que é o Bolsonaro? Bolsonaro, ele executou uma ordem do arquétipo. Eles nem sabem de onde é que veio. Eles estavam ali, aprenderam a ser soldado e foram embora, tchau. Executaram. E, bem, talvez poderia ter sido pior, né? Mas enfim, serviu para quê? Serviu para que toda a sociedade, né, se voltasse para compreender o que estava acontecendo, né? Por quê? Porque todas as outras explicações tradicionais e anteriores, todas as teses, nenhuma delas conseguiu explicar, né, como que uma pessoa que faz tudo ao contrário consegue ficar no poder durante 4 anos, né? Então, assim, como que a falta de lógica pode ser explicada, né? Além da força desse circuito maior do arquétipo, né, atingindo de forma direta, e assim é como se fosse uma meditação interna do arquétipo, né? Mas, eu estou agora na força 5.5. Na força 5.5 tem que haver um golpe de maestria demonstrando a excelência da força. Como é que ela funciona? Como é que se faz isso? É um golpe de intento dentro da realidade, né? Onde as coisas acontecem num ritmo de teoria do choque, né? É bomba de hora em hora, é onde as pessoas perdem até a noção do tempo, né? Então, é a teoria do choque 5.5 que foi aplicada, né? E fez toda a sociedade, então. Por quê? Porque o próprio arquétipo, ao fazer isso, ele desperta nas consciências individuais, né, a busca pelo arquétipo maior de 6
pontas, no caso, mais amplo, né? E uma fração a maior, né? Então é isso. Acho que a gente ainda tem muito que refletir aí, pessoal. Um abraço, hein?